Mas vamos à palavra de hoje, vamos lá. Hebreus capítulo 10, 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar aonde? Nos santos dos santos. E o que me dá condições de entrar nos santos dos santos? Paulo revela isto aqui, pelo sangue de Jesus. Há lá um novo e vivo caminho, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, ele nos deu, abriu um novo e vivo caminho. Pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Então olha que coisa gloriosa que Paulo está explicando. Ele está explicando um caminho que não existia, uma forma de se achegar a Deus, um meio de estar na presença de Deus que não existia na velha aliança. Ele está dizendo que através de Jesus, da sua morte, do seu corpo que foi cravado na cruz, Deus abre uma porta que não existia na velha aliança e um novo caminho, uma nova forma de se achegar a Deus foi instituída. E substituiu aquela velha forma da velha aliança de se achegar a Deus. Então, um caminho novo foi aberto pelo sangue e pelo sacrifício daquele corpo de carne de Jesus. Agora, para quem ele está dizendo isso? Convém ressaltar. Quem são os hebreus? Quem são os hebreus que o escritor se refere nesta carta? Então você tem que saber isso bem. São judeus que nasceram debaixo da lei. É aquele povo judeu, os hebreus são judeus, eles nasceram debaixo de lei desde criança. Eles são levados nas sinagogas, eles aprenderam sobre os sacerdotes, sobre as festas judaicas, sobre os sacrifícios de animais, sobre a velha aliança. Eles tiveram muito ensinamento sobre a sarça que ardeu, o mar que se abriu, Moisés subindo no monte trazendo as tábuas da lei. Eles conhecem sobre quando os pais estavam no deserto, sem água, aí saiu água da rocha. Eles conhecem muito sobre o maná que caía do céu e Deus sustentou aquele povo no deserto com um pão vindo do céu. Eles conhecem a história dos 7 mergulhos de Naamã, de Gideão, de Elias, de Jeremias, de Moisés. Eles conhecem tudo isso. Eles aprenderam desde pequeno que uma vez por ano eles têm que ir no templo apresentar um sacrifício para cobrir o pecado que eles cometeram durante o ano inteirinho. Ele sabe que o sumo sacerdote só entrava naquele lugar chamado Santos dos Santos uma vez por ano, com sangue de animais, para poder fazer expiação pelo seu próprio pecado, porque ele era pecador, e pelo pecado de toda a nação. É a religião nacional. Então esses são os hebreus, é uma carta direcionada para quem vivia debaixo de lei, nasceu, era judeu, e viveu uma vida toda aprendendo os ensinos de Moisés. Então, olha a mente destas pessoas cheias de dificuldades para poder se abrir para Jesus Cristo e entender que houve uma mudança de aliança. Olha a dificuldade que essas pessoas têm. Só que muitos deles estão vindo para o Evangelho. Então, o escritor de Hebreus escreve esta carta para fazer o quê? Ele é um profundo conhecedor da lei, para ajudar estas pessoas que estão vindo para o Evangelho e ensiná-los que Cristo substituiu tudo do Velho Testamento. Que o sacrifício da cruz substituiu todos os sacrifícios do Velho Testamento. Que aquele sangue derramado na cruz foi um sangue de um cordeiro perfeito, que não tem mais necessidade de fazer sacrifício pelos pecados,
porque um verdadeiro sacrifício já aconteceu na cruz. Então o escritor escreve esta carta mostrando que Cristo substituiu tudo aquilo que era da lei, dos salmos, dos profetas, e acabou com tudo aquilo na cruz. O escritor de Hebreus sabe a dificuldade deste povo de ter que abandonar 30, 40, 50 anos de fé debaixo de lei, largar toda a tradição trazida por Moisés. O escritor de Hebreus sabe disso. Então ele vai discorrendo, ele vai fazendo um paralelo do que Cristo fez, daquele que se cumpriu e daquele costume da velha aliança que se acabou. Você quer entender como o fim da lei é Cristo? Onde está escrito isso? Em Romanos 10, 4. O que diz lá? O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Só em capítulo 10 de Hebreus é que o escritor começa a fechar o cerco e mostrar que toda aquela religião judaica acabou na cruz. Quando ele diz o fim da lei é Cristo, quer dizer que todos aqueles rituais trazidos por Moisés, templo, adoração no templo, os louvores no templo, tudo aquilo, o fim de tudo aquilo é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então o escritor de Hebreus sabe que ele está trabalhando com mentes aprisionadas na velha aliança, nascidas na velha aliança. O avô foi, o bisavô foi, o avô foi, o pai foi, e ele é. Então o escritor sabe que está fazendo um trabalho que nem de britadeira para furar asfalto, tentando tirar a dureza de tudo aquilo que estava na mente e no coração deles. Mas qual era o ponto principal? Falando num novo caminho que aquele povo acreditava. Como é que eles se relacionavam com Deus? Quando eles iriam fazer as ofertas dele, eles não poderiam fazer a oferta dele direto a Deus. Esse era o princípio da lei. Quando eles iam fazer uma oferta, eles iam à presença de Deus, eles teriam que trazer a oferta deles, o sacrifício. Não podia fazer direto a Deus, tinha que ter um intermediário. Eles vinham, apresentavam aquilo para o sacerdote, e o sacerdote então, representando esta pessoa, ele ia chegar diante de Deus e apresentar aquela oferta deste pecador. A oferta que o sacerdote apresentava não era por ele, era representando aquela pessoa que veio ofertar as coisas a Deus. Então ela não podia passar por cima do sacerdote e ir direto a Deus, não era proibido, esse caminho não existia na velha aliança. Essa pessoa sempre tinha que depender de um líder, de um representante, para poder ter acesso a Deus. Está bem claro isso? Então ele vinha, olha, eu vou buscar a Deus, vou fazer um sacrifício pelo meu pecado, olha, eu preciso de alguém. Não posso ir direto, a porta está fechada. Então eu procuro o sacerdote, apresento isso para ele, ele pega, vai diante de Deus, me representa, e quando Deus quer falar comigo, o sacerdote vem com a voz de Deus, fica de costas para Deus, volta para o homem e fala para o homem. Não fala direto, sempre tem um intermediário. Então essa era a forma que o povo do Velho Testamento se chegava a Deus. Não podia ir direto, dependia de alguém que era um sacerdote, que iria representá-lo diante de Deus. Ele não tinha liberdade de se achegar a Deus. Esse sacerdote, uma vez por ano, era o dia da expiação, ele ia fazer uma expiação pelo pecado de toda a nação. Então toda a nação trazia os sacrifícios, aquelas coisas todas. A nação não podia chegar direto a Deus, então o sumo sacerdote pegava aquele sangue, só para você entender, pegava, ia entrar nos santos dos santos, onde estava a presença de Deus, aquela parte mais profunda do templo, ou antes do tabernáculo, para representar aquele povo, aspergir aquele sangue. Então, qual a dificuldade que esses hebreus tinham na mente? Como vou me achegar a Deus? Eu preciso de alguém, de um sacerdote, eu não posso ir direto a Deus. Não posso fazer a minha oferta, o meu sacrifício direto a Deus. Esse era o princípio da velha aliança. Está claro isso? Vocês estão entendendo isso claramente?
Agora, esse princípio, ele está no meio da igreja até os dias de hoje. Então, repare bem, a igreja levantou homens de Deus. Então, eles trazem esse mesmo princípio da velha aliança. Eles não ensinam que a pessoa tem um acesso direto a Deus. Sempre vai depender, não leve a mal de repetir isso. Eu preciso de um bispo, eu preciso de um apóstolo, eu preciso de um pastor, eu preciso de um líder, alguém muito santo, que é melhor que eu, que tem um cargo eclesiástico, que faça alguma coisa por mim. Então a pessoa vem, meu Deus, preciso de uma libertação, vou pedir oração para esse apóstolo. Ela não entende o caminho aberto, ela tem essa mentalidade da lei que ela precisa de um líder, que esse líder vai fazer alguma coisa por ela. Então ela vive atrás de um apóstolo que tem dom, ela vive atrás de uma liderança, ela vive atrás de um pastor, de um bispo. Ela depende de líderes religiosos para ter acesso a Deus ou ter alguma coisa de Deus em favor delas. Porque ela se sente culpada, ela se sente, eu não estou muito santa. Aquele pastor sim é muito santo. Esse apóstolo é um grande homem de Deus, então eles exaltam e adoram os seus apóstolos. É daí que vem esse negócio no meio pentecostal, cobertura apostólica. Você vê que final de década de 80 para cá surgiu esse negócio, cobertura apostólica. Surgiram os primeiros apóstolos do Brasil, então a cobertura apostólica é isso, é um indivíduo que é apóstolo e a igreja toda está sujeita a ele. Deus só fala com ele, ele é a boca de Deus para o povo, e ele dá cobertura, tudo que ele falar vai cobrir a igreja. Quem sai debaixo do apostolado dele cai debaixo de maldição porque perdeu a cobertura. Um homem defeituoso, ele é a cobertura da igreja. A cobertura não é Jesus, a cobertura é ele. Vocês entendem? Então, a maior parte do povo de Deus, ele depende de líderes, depende de uma igreja, depende de um bispo. Olha no meio católico, por exemplo, criou-se um santo para cada dia, não é verdade? Criou-se uma mentalidade de Maria como intercessora, então eu me chego para Maria para ela pedir para o filho chegar no Pai. Não é um monte de... Por exemplo, o Papa é Deus na Igreja Católica, ele é o maioral, ele domina todo mundo, ele é Deus na Terra. Ele é o intermediário, então para as pessoas se achegarem a Deus, tem que se achegar ao Papa. O que ele vai falar é que o povo vai fazer. Então pegam ele, beijam a mão dele, se ajoelham diante dele. Vocês estão entendendo? Tudo isso é coisa trazida pela velha aliança. Então a maior parte da igreja de hoje depende de homens, depende de outros. Por isso que eles falam, a minha oração é forte, eu vou ungir você com óleo, eu sou isso, eu sou aquilo, vem no culto, vem na campanha, sempre focando o indivíduo que vai abrir a porta e fazer alguma coisa. Está claro isso na sua mente? Sempre o foco é isso, meus irmãos. Então cria um monte de gente com essa mentalidade dos hebreus. Eu dependo de alguém, eu preciso de uma igreja, eu dependo de um louvor, eu dependo de um líder, eu dependo de um bispo, eu dependo de um apóstolo atual, eu dependo. Então essas pessoas correm atrás deles, eles não sabem que a porta foi aberta, existe um novo e vivo caminho, uma nova forma trazida pelo sangue da cruz, de se relacionar com Deus. Qualquer um tem acesso direto a Deus. Eu não preciso estar reunido com a igreja para ter acesso a Deus. Eu não preciso de uma construção chamada templo para ter acesso a Deus. Não precisa de um líder, seja lá ele quem for, para ter acesso a Deus. Existe uma porta que foi aberta, um novo e vivo caminho, que qualquer um que crê que está na nova aliança, ele tem um acesso direto a Deus. Está bem claro isso na sua mente? Você da internet entende esse arroz com feijão, esse leitinho do qual nós estamos falando? Está bem claro isso na sua mente? Então o escritor de Hebreus, ele sabe a dificuldade desses judeus que estão vindo para o Evangelho. Então ele está trabalhando até o capítulo 10 inteiro. Agora aqui no capítulo 10, finalizando, ele fala assim, vou ler, meus irmãos, tendo intrepidez, 10, 19,
para entrar nos Santos dos Santos. O que era os Santos dos Santos? Aquele lugar principal no interior do templo, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano com sangue de animais. Agora o escritor de Hebreus, depois de trabalhar tudo isso que nós falamos, ele está dizendo que agora qualquer um, eu não preciso mais de dependência, não preciso mais de templo, não preciso mais de sacerdote, não preciso mais, agora eu posso entrar livremente naquele lugar que me era proibido, naquele lugar que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Não, agora aquilo acabou, um novo caminho foi aberto. Então agora eu posso entrar com intrepidez, sem culpa, sem condenação, sem receio, sem medo, direto nos Santos dos Santos, na presença de Deus. Não preciso mais de intermediação de nada. Cristo é o nosso verdadeiro mediador que abriu esse novo e vivo caminho. E Deus não está preso agora num lugar chamado templo. Deus não está preso agora num lugar chamado igreja ou tabernáculo. Não, quando o véu do templo se rasgou, então Deus saiu daquela caixinha, entende? Agora, através de Cristo, Deus é acessível a todas as pessoas, em qualquer lugar que elas estejam. Não depende mais de construção, não depende mais de templo de Salomão, de torre, de sino, de altar, porque nem existe mais altar. Altar é mentalidade de templo. Igreja, se tem um lugarzinho, pode se chamar de púlpito, nada mais que isso. Então ele está dizendo, olha, agora tudo aquilo se passou. Em qualquer lugar, aquele que acredita em Jesus Cristo tem acesso direto à presença de Deus, sem nenhuma interrupção. Olha como a coisa se tornou simples. Agora imagine a mente dos hebreus quando ouviram isso, se não entendessem direito, era destruir tudo aquilo que eles acreditavam uma vida inteira. Por isso que para entrar no Evangelho da Graça de Deus acontece isso. Eu tenho que às vezes deixar o Evangelho destruir aquilo que eu acreditei uma vida inteira. A tradição da igreja evangélica é de uma vida inteira. Se não deixar aquilo passar, não tem lugar para um novo entendimento e ver esse novo e vivo caminho. Então, o escritor está dizendo agora, meus irmãos, como se nós fôssemos sacerdotes, e nós somos. Agora nós não precisamos mais de tudo aquilo, nós podemos estar na presença de Deus com intrepidez, sem culpa, sem acusação, sem condenação, porque um novo e vivo caminho foi aberto. O que deu condições de abrir esse novo e vivo caminho? Ele fala assim, pelo sangue de Jesus, o novo e vivo caminho, e ele diz depois o quê? Olha lá o verso seguinte, vou ler, 19, tendo pois intrepidez para entrar nos Santos dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. O que é uma coisa consagrada? Velho? A gente quer estar assim, vou me consagrar a Deus. O que você está dizendo? Deus, a partir de agora eu vou viver uma vida para o Senhor. Eu me dou para o Senhor e vou me consagrar. Vou fazer tudo aquilo que lhe agrada. Então eu estou me consagrando a Deus. Na velha aliança, o que era uma coisa consagrada a Deus? Eles pegavam o ouro, aqueles utensílios, punham o óleo em cima daquilo e diziam assim, agora isso aqui foi consagrado a Deus, vai ser utilizado dentro do templo para Deus. Agora está dizendo que Cristo nos consagrou o novo e vivo caminho. Quem consagrou foi Ele, não foi eu que consagrei. Estão entendendo ou não? Uma coisa que Ele separou para mim, foi Ele que separou, foi Ele que providenciou, foi Ele que consagrou esse caminho para mim. Não foi eu que conquistei. É consagração dele para mim. Geralmente a consagração do homem é do homem para Deus. Mas esse novo e vivo caminho é uma consagração de Deus para o homem. É o contrário. Por isso que é eterno. Olha lá, vou ler de novo. Pelo novo e vivo caminho, verso 20. Que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então ele apresenta duas coisas que nos deram condições de ter esse novo e vivo caminho. O primeiro delas foi o sangue.
E a segunda delas foi a carne. Quando eles ofereciam o cordeiro no Velho Testamento, eles ofereciam o sangue e o corpo daquele animal. Agora João Batista fala, olha Jesus, olha o cordeiro de Deus, não é o cordeiro do homem, não é oferta de homem. O cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo, por isso que ele teve que nascer de carne e sangue como eu e você, para ser o verdadeiro cordeiro. Vocês estão entendendo? Ele não podia vir como Deus e resolver o problema, ele precisava cumprir a lei para remover a lei, então ele vem em forma de homem, de carne e sangue. E no sangue, na carne dele, é que ele vai remover a velha aliança e abrir um novo e vivo caminho. Por isso que eu preciso compreender quem Jesus era. Quando a pessoa fala em Jesus, ela pensa que Jesus foi um homem como eu, como você. Entende? A carne dele era uma carne igual à minha. Não, ele não foi nada disso. Ele é chamado de segundo Adão. O primeiro Adão, antes do pecado, não tinha essa carne que nós temos agora. Ele viveu lá 2 capítulos em perfeição, em super santidade. Essa carne veio a ser isso depois que ele cometeu o pecado lá de comer o fruto. Foi alterado o corpo dele, foi morto no espírito, alma destruída, se tornou isso que somos. Vamos ler um texto aqui, Romanos 8, nós falamos muito já isso hoje, né? Para que você entenda. Isso aí quem está debaixo de lei não gosta desse tipo de pregação, não entende nada do que nós estamos falando. Romanos 8, vamos ler desde o 1, mas a tônica é o 3. Agora, pois, já nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Assunto encerrado. Olha lá, porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando seu próprio Filho. Agora olha o detalhe que você tem que atentar. Em semelhança de carne pecaminosa. Ele não está dizendo que foi enviado com a carne pecaminosa. Ele veio com uma carne que tinha uma semelhança, que tinha uma mesma aparência, mas não a mesma substância. Você tem que entender isso. Em semelhança à carne pecaminosa no tocante ao pecado, ela com efeito condenou Deus. Aonde que o pecado foi condenado? Na carne. Então vamos trabalhar sobre isso. Você já sabe, mas vamos recapitular. Você sabe que Jesus teve a mãe terrena, Maria, mas ele não teve um pai humano. Porque se ele tivesse tido um pai humano, todos são contaminados, ele nasceria contaminado e ele nasceria pecador. Então ele não teve um pai humano. Entende? Quando o anjo chegou para Maria e falou assim, salve, bem-aventurada, você vai dar à luz uma criança, explicou tudo direitinho. Ela falou assim, como será isso? Eu não tenho conhecimento de homem algum. Ele falou assim, isso vai ser de uma forma diferente. Vai descer sobre você o Espírito Santo e este ente santo que há de nascer será chamado Filho do Deus Altíssimo. Então Jesus não teve uma semente humana, masculina de um homem pecador. A semente dele veio de Deus, vocês estão entendendo? Uma genética de Deus, aquilo que foi inseminado no ventre de Maria, é uma semente de Deus. De Deus, está claro isso? Então, Jesus, o nascimento dele não teve parte com a carne caída, com o homem caído. A genética dele veio de Deus. Olha como isso é importante. Então, quando ele nasce, ele não herdou nada de Adão, não herdou nada da carne pecaminosa. A carne dele era semelhante, ele tinha a mesma aparência de cada um de nós. Semelhante não quer dizer que é igual. Então, quando Jesus Cristo nasce, a carne dele é uma carne perfeita, que não tem pecado. Se a carne dele fosse igual à nossa, ele não poderia ser o cordeiro perfeito, ele seria um cordeiro com mancha, não se cumpriria o sacrifício perfeito. Então, você está preso numa natureza humana caída, que pende por mal. Mas a carne de Jesus era perfeita, não tinha essas quedas, essas tendências, essas coisas que a tua carne tem. Ele era a carne perfeita, um corpo humano perfeito. Vocês entendem ou não? Está entendendo o que eu estou dizendo? Então a
aquela carne, aquele corpo de carne semelhante à carne pecaminosa era perfeito. Não tinha pecado nele, não tinha mancha nele. E o sangue dele? O sangue dele ele também não herdou de Adão. É um sangue que veio nessa genética. É um sangue de Deus que veio nessa semente, posto no ventre de Maria. Então, o sangue dele não veio manchado com a genética do pecado como nós nascemos. O sangue dele é um sangue que veio dos céus. Você entende isso? Para você, eu estou usando uma linguagem simples. Era sangue puro. Se o sangue dele fosse contaminado como o nosso, ele não poderia estabelecer a nova aliança. Está claro isso? Então, quando Jesus Cristo nasce, ele tem um corpo perfeito, sem pecado. Ele tem um sangue perfeito, sem pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Agora, quando fala em tirar pecado, ele não veio tirar o defeito que o pecado trouxe para a raça humana. O defeito continua. Qual o pecado que ele tirou do mundo? Tudo que entrou por Adão, a condenação que entrou por Adão, tudo que entrou por Adão, é isso que ele tira na cruz. Mas ele não tirou a imperfeição da raça humana. Por isso que a raça humana continua defeituosa, cometendo erro, pecando, fazendo... Por quê? Ele tirou a culpa, mas não tirou o resultado, o estrago que a culpa trouxe para a raça humana. Então você vê a raça humana desastrosa, continuando. Então quando você lê Colossenses 2,14, o escrito de dívida que era contra nós, constava de ordenanças, nos era prejudicial, ele removeu inteiramente aonde? Encravando ele aonde? Na cruz. Então tudo aquilo que acusava, que condenava, às vezes eu até canso de falar isso, eu acho que você cansa de ouvir. Tudo, você tem que enxergar isso. Para você entender que é salvo e não perca a salvação, não perde a salvação, você tem que ver isso. Tudo ele cravou, ele removeu na cruz. Então ele removeu a culpa, o pecado, removeu tudo na cruz. Está removido. Mas não removeu. A pessoa foi curada de Covid. Eu estava vendo os sintomas, a pessoa foi curada, mas deixou sequelas. Então uma sente fraqueza, outra é palpitação no coração. Já foi curada há mais de um ano. Sente cansaço. O Covid foi eliminado. Mas as sequelas ficaram na carne dele e vai demorar anos para sair isso. Então o pecado foi eliminado na cruz, a culpa foi, a dívida foi eliminada. Mas as sequelas estão aí na raça humana, a coisa continua a destruição. Está bem claro isso? Então a carne dele era uma carne perfeita, o sangue dele era um sangue perfeito. Não tinha contaminação. Então quando ele vai para a cruz, ele é o Cordeiro de Deus. Perfeito, sem mancha. Se ele tivesse uma manchinha, não existia Novo Testamento, não existia igreja, não existia nova aliança, não tinha nada seguro para que isso viesse a existir. Você está entendendo isso? Não teria base para ser aberto um novo e vivo caminho. A lei estaria em vigor, nós estaríamos debaixo da mesma maldição da lei. Mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro sem defeito, sem mancha, sem mácula, ele veio. E quando ele vai para a cruz, olha lá o final do verso 3 de Romanos 8, olha lá. Com efeito, condenou Deus na carne o quê? O pecado. Então o pecado foi condenado na carne do Senhor Jesus Cristo, naquele corpo perfeito. Então quando ele derrama o sangue dele na cruz, a carne dele, na carne o pecado é condenado e executado, a dívida acaba ali. Agora que ali na cruz ele remove lei, remove culpa, remove que entrou por Adão, removeu tudo. Então o que Deus faz agora? Agora ele escancara a porta, abriu um novo e vivo caminho. Está aberto. Não preciso mais da velha aliança, de intermediários, de animais sacrificados,
de festas judaicas, de templo, de sacerdote. Não preciso mais de nada daqueles rituais, aquilo acabou. Não tem mais oferta pelo pecado, não tem mais sacrifício, não tem mais templo, não tem mais nada, acabou tudo aquilo ali. Então agora a parede da separação é removida, um novo caminho abre. Entende o que eu estou dizendo? E está aberto há mais de 2000 anos. Agora qual a base da abertura desse novo caminho? Aquele sangue e aquele corpo que foi cravado na cruz, é o Cristo crucificado. Acabou, a porta está aberta, o perdão já aconteceu, a remoção da culpa já aconteceu. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ele fala, Jesus Cristo homem. Por que Jesus Cristo homem? Porque ele teve um corpo de carne e sangue, perfeito. E com este sangue ele nos comprou definitivamente para Deus. Somos dele para sempre. Então agora, meu irmão, a religião acabou, meus irmãos. De vez em quando a gente faz da igreja evangélica uma religião evangélica, cheia de ritual, cheio de regrinha, cheio de costumezinho, cheio de precinho para pagar. Vocês estão entendendo? Cheio de deuses, em forma de apóstolos, de santos. E eles não mostram o caminho aberto. Então agora, vamos supor agora, uma pessoa que não entendia nada da Bíblia, ele ouviu uma pregação sobre Jesus Cristo, ele creu. Nasceu do alto, é salvo. Essa porta sempre esteve aberta, é que ele estava ainda nas trevas, na escuridão, não via isso. Agora se ele creu em Cristo e se tornou um filho de Deus e é salvo, essa porta está aberta diante dele, escancarada. Ele só precisa aprender que ele tem esse acesso direto a Deus agora, tá? Não tem mais obstáculos, que ele é um perdoado, um justificado, redimido, reconciliado, comprado pelo sangue, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, é propriedade exclusiva de Deus. É isso que precisa ser ensinado, pregado, abrir os olhos das pessoas. Está tudo aberto, o caminho já aconteceu há mais de 2000 anos, não tem mais indulgências, não tem mais rituais que a igreja evangélica quer impor. O caminho está aberto, qualquer um tem acesso direto a Deus. Você na tua casa tem acesso direto a Deus, dirigindo o teu carro tem acesso direto a Deus. Eu não preciso ir num lugar específico que Deus lá está lá, ele é casa de Deus. Igreja não é casa de Deus. Casa de Deus somos nós. Isso aí acaba com a igreja organizada. Se começarem a pregar isso, acaba com os rituais, acaba com a cobrança de dízimo, acaba com os apóstolos, com os falsos milagres. Desmonta esse sistema todo, desmonta. E era isso que Paulo estava fazendo, pregando o evangelho da graça de Deus. Então o novo e vivo caminho está aberto. Qualquer um que crê em Jesus Cristo, essa porta está escancarada. Ele só precisa aprender o evangelho. Ele precisa ser construído por dentro com o verdadeiro ensino do evangelho, para que ele vá entrando nisso que já é dele por direito. Então eu não vou estar na presença de Deus, ó Deus, tem misericórdia de mim. Isso é oração de salmista. Ó Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um grande pecador. Olha para o verme de Jacó. Porque o salmista está lá, o Davi cometeu pecado, cometeu adultério, está pesando sobre ele a maldição. Ele está oprimido, ele não encontra o perdão, tem misericórdia de mim, está num caos total. Ele não sabe da cruz. Na visão dele o perdão é sacrificar 1000 bois, 2000, e não vai resolver, não vai tirar a culpa de dentro dele. Então você vai encontrar assim, ó, velha aliança, buscar-me-eis e me achareis quando você me buscar de todo o coração. Se eu não buscar de todo o coração, não vou achar. Então depende de mim. Na nova aliança, se eu creio em Cristo, eu já achei. Eu não vou ficar buscando Deus, porque Deus já vem para dentro de mim, Ele já vem habitar dentro de mim na nova aliança. O novo e vivo caminho foi aberto. Eu tenho que buscar o conhecimento do que aconteceu, que é o conhecimento do evangelho, da graça de Deus.
Está claro isso na tua mente? Está bem claro? Você tem essa fé? Quando você está sozinho lá, lhe bate umas angústias, você entende que isso é verdadeiro? Quando parece que você está sozinho e Deus te abandonou, é mentira da alma. Está bem claro que a porta está aberta e nada se fechou e Deus não está bravo com você, não está te cobrando nada e tudo já foi pago na cruz. Você tem esse entendimento ou fica meio depressivo achando que está devendo alguma coisa para Deus? Então é isso que, depois de ensinar tantas coisas até o capítulo 10 de Hebreus, o escritor está mostrando que para aqueles judeus, aquela mentalidade fechada, olha, um jeitinho, tudo aquilo acabou. O capítulo 10 ele começa dizendo, quer ver o capítulo 10 de... Olha aqui o capítulo 10 de Romanos, vamos lá, abra aí, Romanos 10. Para você entender que o fim da lei é Cristo. Olha lá, Romanos 10, 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração é minha súplica a favor deles. A favor deles quem? Dos judeus, que eram os irmãos de Paulo, irmãos de sangue. É para que sejam salvos. Para que sejam, então não eram salvos debaixo da lei. Continua. Porque eles dão testemunho que eles têm zelo de Deus. Olha lá, porém não com entendimento. Eles eram zelosos das coisas de Deus, mas sem entendimento da verdade. Eles estavam no entendimento da lei. Agora olha o que Paulo fala. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Para aí, o que Paulo está dizendo? Ao invés deles conhecerem a justiça da cruz, o que Deus fez, isso é a justiça de Deus. Eles desconheceram o que foi feito na cruz e puseram as suas obras no lugar do que Cristo fez para estabelecer a sua própria justiça. A justiça própria, eu pago o preço, eu faço isso, eu jejum, eu estou lá, eu subo no monte, eu sou dizimista, eu faço campanha. É a justiça própria. O que é a justiça própria? Eu consigo as coisas por esforço, por aquilo que eu pago, por aquilo que eu faço, não por aquilo que Cristo fez. Então Paulo fala, eles são zelosos de Deus? São, olha lá. Verso 2 de novo, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, não porém com entendimento. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a própria justiça. Então você vê, uma igreja evangélica que só põe peso nas pessoas, e o que eles pregam é você estabelecer a sua própria justiça diante de Deus, é anular a cruz. Você que vai conquistar, você que vai pagar o preço, você que vai ser cabeça não cauda, você, e promovem pregações em cultos para as pessoas lutarem nessa direção. É daí que vem derrubando os gigantes, derrubando as muralhas, conquistando o impossível, alcançando, todo o homem se matando de fazer coisas para alcançar, e aquilo que Cristo já nos deu gratuitamente, através da justiça de Deus, que eu não preciso fazer nada. Então eles estavam desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a própria justiça. Eles não se sujeitaram àquilo que Cristo fez na cruz, a justiça que vem de Deus. O que Deus quer? Que eu me sujeite a essa justiça que veio da cruz. Me submeta e creia, e pare comigo mesmo. Fala, Senhor, eu desisto. Eu entendi, eu desisto de tentar fazer esse monte de coisa, porque Ele já fez tudo por mim. Eu tenho que me alegrar e cantar essa alegria, pregar essa alegria. Aí depois Paulo dá o desfecho final, olha lá, o fim da justiça própria, o fim da lei é Cristo, olha lá, para a justiça de todo aquele que crê, no verso 4. Então essa porta, pena que a gente demora 20 anos para entender isso. Pena que a gente passa tanto tempo dentro da igreja e canta e cumpre tantos rituais. Pena não, tudo tem um tempo de Deus, mas é para depois de 20 anos entender isso e falar essas coisas quando já podia ter falado há 40 anos atrás. Entende isso ou não? Então, o novo e vivo caminho foi aberto. O que é pregar o Evangelho? Pregar o Evangelho não vem aqui na igreja que a sua vida vai mudar. Faça uma campanha que você vai ficar rico da noite para o dia.
Faça um voto aqui no envelope que Deus vai resolver o seu problema financeiro. Você está com um problema na família, vem fazer uma campanha para a família. Tá indo mal financeiramente, campanha da prosperidade. Você está com um problema com um filho nas drogas, venha fazer uma campanha para o nome do filho. Então as pessoas vão em busca de solução, isso não é evangelho, velho. Deus vai mudar, receba hoje, tenha fé, estenda a mão, toca no manto. Leva a água orada, e o povo está atrás disso, ó. E não entende o que é o evangelho da graça, o que já foi feito na cruz. Estão todos debaixo da lei, do véu e da escravidão. Então o caminho está aberto. Entende? Descansa. Está aberto, eu só preciso crer, estou dentro dele. Estou dentro dele e eu tenho um relacionamento com o Pai, sem culpa. De vez em quando eu dou umas mancadas. Eu olho para Deus, o caminho aberto, e Deus olha para mim. Você está surpreso? Ainda você não conhece a carne direito. Não é? Você entende? Ele não está assim. Olha o que esse meu filho fez, eu preciso provar para... Ele precisa provar para mim que ele me ama. Ele precisa pegar o Isaac dele e matar para provar que ele nem provou Abraão. Eu tenho que dar o Isaac. Não... Isso é ver a aliança, gente. Então foi ele que me chamou e pôs essa verdade dentro do coração, não tenho mérito. Então Deus está assim comigo, muito íntimo, achegado ele comigo, sem obstáculos, sem culpa, sem condenação, não é? De vez em quando durante o dia você trabalhando, fazendo suas coisas, você até esquece de Deus, está agitado, tem compromisso, tem isso, vai no mercado, a dona de casa fazendo a comidinha que as crianças vão chegar e o maridão está com aquela fome de leão, né? Você até esquece que Deus existe, fica nervoso, né? Mas a palavra não se alterou, ele não está, você não está me buscando hoje. Continua no nível espiritual, tudo em paz, tudo tranquilo, tudo seguro, tudo salvo, nada se alterou. É só o nosso estado emocional que está cuidando da coisa da vida, que esqueceu um pouco de Deus. Dá umas mancadas, ai Senhor, eu dei mancada, quase que eu falei um palavrão hoje. Me irritei, fui grosso com as pessoas. Nossa, fiz tanta coisa errada, eu tenho uns funcionários na minha disposição, eu humilhei o funcionário hoje, não devia, podia ter chegado manso, conversando com ele, orientado de uma forma que ele cresceria, mas eu fui grosso, briguei, humilhei. Eu chego diante de todo chumbadão aqui. Aí Deus fala assim, você está chumbado para você. Para mim não, para você. Você não sabe que você é assim ainda? Olha aqui para mim, ó, tá limpo. Entende o sangue que foi derramado na cruz? Vocês estão entendendo como facilitou as coisas na nova aliança? Vamos um pouquinho mais para frente para nós irmos para o fim da pregação. Vamos lá, Hebreus 10 de novo, olha lá. Hebreus capítulo 10, onde nós estávamos. Vamos ler de novo o mesmo texto. Irmãos, tendo pois irmãos intrepidez para entrar nos santos dos santos, o que me deu condições pelo sangue puro de Jesus, pelo novo e vivo caminho, a carne dele foi crucificada e o pecado condenado ali, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é a sua carne, olha lá, tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, agora ele é o verdadeiro sacerdote. E onde ele está agora? À destra de Deus nos lugares celestiais. Não está mais trabalhando. Olha lá, aproximemos. Agora eu vou me aproximar de Deus. Com o quê? Com sacrifício, oferta, com voto. Não, tudo isso acabou. Olha lá. Aproximemos-nos com sincero coração. Coração que entende a graça, sincero diante de Deus. Olha lá. Em plena certeza de fé. Não estou com dúvida se Deus vai me aceitar. Eu não estou com dúvida se fui perdoado ou não. Eu estou com um coração sincero, convicto, plena certeza de fé. Não duvido que estou na presença de Deus. Olha lá, tendo o coração purificado da má consciência. O que é a má consciência? A má consciência é causada sobre a lei. A lei pede tanta coisa. E o homem não consegue cumprir. Então vem uma acusação na cabeça, ó. Deus não está contente com você, você não pagou esse preço,
você não jejuou 3 vezes por semana, olha, você usou o dinheiro do dízimo para pagar o IPVA do carro, Deus não está contente com você, você está dando mancada, Ele vai pesar a mão. Então a consciência de quem está debaixo de lei, ó, você não veio na vigília, por quê, irmão? Você deu brecha. Entende? Ó, nessa campanha do Monte Sinai, você não fez a fogueira santa, não pegou o envelope, ó, a consciência. O que é a má consciência? Uma consciência tão cheia de acusação, de culpa, que a tua consciência contra você, ela te bombardeia de cobrança. Você está devendo, você está falhando, você está devendo, você está falando. Aí vai num lugarzinho que tem aquela irmãzinha, a ungida de Deus. O que você está fazendo para Deus lá, labacaia? Deus me mostra que você está dormindo muito, né? E lá vem aquela pregação da lei que mata todo mundo. Aí vai lá no grande apóstolo do Brasil, não pegou envelope, não pegou dízimo, não pagou no carnê, olha a maldição de Deus, Gálatas 3, Jeremias 3, pronto. Vocês estão entendendo a consciência? Vai triturando a cabeça da pessoa. Quando a pessoa vai se chegar a Deus, ela está com uma consciência tão destruída, que isso dá uma visão de um Deus para ela, um Deus que está condenando, oprimindo ela, vai mandar ela para o inferno, porque ela não conseguiu cumprir tudo aquilo. Então está cheio de gente de igreja de lei condenado, aquelas irmãs de igreja que proíbe cortar o cabelo, não põe certa roupa, a igreja que fala que se puser uma roupa comum é mundana. Isso é isso, a gente está destruída. A consciência deles, eles não sabem nem se são salvos. É a má consciência que acusa, condena uma vida inteira. Tem gente que está 40 anos no evangelho com essa má consciência, acusando a vida inteira. Ele nunca entrou na liberdade da graça de Deus, nunca. Então vamos lá, de novo, verso de número 22. Aproximemos ela sem culpa, sem condenação, com sincero coração, em plena certeza de fé, ela tendo o coração purificado da má consciência. Então eu não tenho mais uma consciência da culpa, de acusação, do pecado, de condenação. A minha consciência foi purificada, limpa, o sangue de Jesus limpou a minha consciência. Eu não estou mais debaixo da presença de Deus acusado, condenado, devendo, tem que pagar. Eu não fiz, deixei de fazer, eu falhei, coitado, Deus, tem misericórdia, é o pânico. Não. A minha consciência, a tua consciência foi purificada, você vive na presença de Deus, oh Deus maravilhoso. É daí que brota o verdadeiro louvor, é daí que brota a verdadeira adoração. Acabou, a minha cabeça está livre. Eu não estou mais condenado. Não adianta vir os irmãozinhos que você está fazendo para Deus. Olha, você não jejuou. Olha, você não pagou o preço. Sabe, lixo, isso é tudo distância dessa gente. Eles estão escravizados, infelizmente, estão muito escravizados. E vão nos condenar. Porque você não pratica o que eles querem que você pratique. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo purificado, lavado com água pura. Água pura aqui é a palavra. Então esse caminho está aberto, irmãos. Agora, eu tenho que viver isso todo dia. Por isso que essas verdades têm que estar bem cravadas dentro de mim, para nas situações da vida que eu enfrento, que algumas coisas desagradáveis, eu tenha conhecimento e vá enfrentando a vida com maturidade, com sabedoria, com administração. Os medos que a vida quer me impor, situação política, situação de enfermidade, governo que quer nos impor e nos achatar. Então a gente vai vivendo isso com essas verdades na nossa mente e no nosso coração, prevalecendo, enfrentando, caminhando, indo. Isso que é viver pela fé. Viver pela fé é viver crendo naquilo que Cristo já fez por nós. Então o caminho já está aberto, meu irmão, minha irmã, o caminho já está aberto. Fala assim, graças a Deus. Então vamos terminando esta live por aqui. Foi uma alegria estar com todos vocês.
com plena convicção que essa palavra falar uma grande obra no teu coração. Nós vamos ficando por aqui. E eu quero declarar isso. A tua vida vale mais que o mundo inteiro.